Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Não foi fácil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Acho que a gente tem uma diferença muito grande para tirar histórica, social, política, cultural, e só o trabalho mesmo que vai definir essa linha de chegada. Está acontecendo uma mudança e eu acredito que em muito pouco tempo nós temos outra realidade de justiça racial e de qualidade de vida para essa população que hoje vive marginalizada. Nós não queremos ser melhores do que as pessoas brancas, nós queremos ser iguais e viver em igualdade de condições. Mais de 10 mil manifestantes tomaram Brasília no dia 22 de novembro de 2005, data em que a revolta da Chibata comemorava 95 anos. Racismo não, igualdade sim! Vinham de todas as regiões do país para denunciar uma situação inaceitável. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. E mesmo depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, os negros, em sua grande maioria, não têm acesso a emprego, escola, saúde, casas decentes para morar. Ganham menos, são discriminados, excluídos e mortos violentamente. Dados da Unesco mostram que dos 550 mil mortos por armas de fogo no Brasil, de 1979 a 2003, 44,1% eram jovens entre 15 e 24 anos. E desse grupo, 74,6% eram negros. Em 1995, o movimento negro foi a Brasília com 30 mil pessoas, de várias comunidades, de sindicatos, de estudantes, de mulheres negras, de religiosos, solicitar ao governo brasileiro que fizesse políticas públicas voltadas para a comunidade negra, onde foi entregue pela primeira vez ao Estado brasileiro, ao governo, um documento onde se fazia várias reivindicações. Boa parte dessa política não foi executada. Então, caberia ao movimento negro voltar 10 anos depois, né, para, de novo, reforçar junto ao governo, junto ao Estado brasileiro, as reivindicações que ainda são muito necessárias para o conjunto da comunidade negra. Na Marcha Zumbi Mais 10, dois dos mais importantes líderes da resistência negra foram homenageados. João Cândido, líder da Revolta da Chibata, a rebelião de marinheiros contra os castigos físicos a que eram submetidos, e Zumbi dos Palmares, o general que comandou o maior movimento de luta contra a escravidão no país. Eu acho que a marcha levou isso. Por quê? Porque nós estamos falando de você recuperar heróis nacionais, né? Você veja, o Zumbi só é herói nacional hoje porque o movimento negro fez ele herói nacional. Porque a sociedade toda torcia o nariz. E até hoje ele é tratado de forma diferente. Não é feriado nacional. O Tiradentes só tem dois heróis nacionais, que é o Tiradentes e o Zumbi. São tratados de forma totalmente diferente. Um é herói nacional, a polícia militar vai lá e desfila, o outro não. Parece que ele é herói dos negros. Parece que ele não é herói da sociedade brasileira. O Quilombo dos Palmares, estado independente, governado por escravos fugidos na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas, resistiu durante quase 100 anos, desafiando o exército colonial português. E só foi destruído em 1694, depois de muitas guerras e a mobilização de um grande exército comandado por bandeirantes paulistas. Eles construíram a primeira república nas Américas, que foi o Quilombo dos Palmares. E nós vemos que eles tiveram uma capacidade fabulosa, não somente de se reunir, mas também de se organizar para a guerra. Eles construíram uma economia própria, que não era a monocultura dos colonizadores portugueses. No Quilombo dos Palmares, assim como em tantos outros, não existiam apenas negros escravos fugitivos. Conviviam nesses quilombos homens e mulheres brancos e pobres,
indígenas. Então o quilombo era um espaço que tinha uma convivência interracial muito intensa. Essa questão da convivência entre grupos étnico-raciais diferenciados já se fazia presente no quilombo dos Palmares. João Cândido liderou a revolta dos marinheiros contra os maus-tratos nos navios da Armada. No dia 22 de novembro de 1910, com um grupo de marujos, tomou o encouraçado Minas Gerais, em protesto contra os castigos brutais sofridos por um companheiro. A revolta, que durou 5 dias, se espalhou pelos navios atracados no porto do Rio. A exigência: o fim das chibatadas. O presidente Hermes da Fonseca, para debelar o movimento, prometeu anistiar os revoltosos e atender às reivindicações. Quanta gente, eu não sei. Mas a chibata não volta. Isso eu tenho certeza. Mas os líderes foram expulsos da Marinha e presos. João Cândido e seus companheiros amargaram longos anos na prisão e alguns morreram no cárcere. A revolta da chibata foi a primeira reação que houve na República. O Estado brasileiro nunca, por pressão da própria Marinha, nunca reconheceu esse feito de João Cândido, que foi um feito para o conjunto do país. O João Cândido nunca foi anistiado. Então, lembrar, nesse momento onde o governo brasileiro sancionou a história dos afrodescendentes, a história da África no currículo escolar, nada melhor de lembrar essa injustiça que João Cândido sofre até os dias de hoje, não só ele, mas todos os seus familiares, todos os seus descendentes. Em 4 séculos, mais de 3 milhões de negros africanos foram capturados e trazidos para o Brasil como escravos. Vinham principalmente de 2 regiões da África: da região ocidental, onde eram embarcados no forte de São João Batista de Ajudá, no território do atual Benin, e no porto de Lagos, na atual Nigéria. Tinham como destino a cidade de Salvador. Na região sul, saíam do porto de Luanda, em Angola, com destino ao Rio de Janeiro, que distribuía os escravos para o resto do país. As modalidades de escravidão que se praticavam na África nos períodos no período das grandes navegações, em absoluto, correspondiam a uma modalidade de escravidão do tipo comercial. Em geral, elas tendiam a formas de escravidão doméstica, que, pelo contrário, foram sendo corrompidas de formas de escravidão doméstica para o tráfico de escravos a partir da presença deletéria do colonizador europeu no continente africano, que passou a estimular o conflito entre os vários povos para, a partir dali, poder escravizar os tantos derrotados no campo de batalha. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. A luta pela abolição, pela liberdade, ela se dá desde quando o primeiro negro botou o pé aqui. A primeira coisa que tem que se observar é isso. Sempre houve resistência à escravidão, ou pelo banzo, pela doença na travessia, ou as mulheres que matavam seus filhos quando nasciam para não vê-los escravos, né? Ou rebeliões fortíssimas contra os escravos, existiram várias, que não foram noticiadas, mas existiram, ou os quilombos, que foi uma forma mais organizada de resistência. À medida em que a abolição ela se deu sem a presença de reformas sociais que tivessem trazido uma plena incorporação dos descendentes dos escravos à vida republicana, isso transformou a população afrodescendente ou escravizada descendente numa população de segunda classe. A elite brasileira, numa tentativa de impedir com que os ex-escravizados tivessem acesso aos direitos sociais, que naquele momento significaria repartir o poder econômico e político, desenvolveu um conjunto de ideologias que procurava mostrar a inferioridade inata dos negros. A sociedade brasileira ela se forma criando privilégios e políticas direcionadas para a população de descendente europeia. Vamos observar os imigrantes que vieram para o Brasil. Eles tiveram acesso à terra, o que foi legado à população negra já com a lei de 1850, que foi criada a primeira lei da terra para evitar que os negros tivessem acesso à terra, os ex-escravos.
eles tiveram acesso ao crédito, tiveram acesso à educação, tiveram acesso a todas as possibilidades de sua autopromoção. A abolição foi um arranjo que não resolveu a questão dos ex-escravos. E a situação que vivemos hoje é um reflexo desse momento decisivo desperdiçado. Então acho que a gente está num momento hoje de questionar isso. A gente só vai se reunir no Carnaval, na Copa do Mundo, no futebol de domingo, a gente vai começar a sentar segunda, terça e quarta para discutir coisas relevantes e transformar essa discussão em atitude. Porque além de se discutir, é como a gente vai transformar o que a gente quer, o que a gente pensa, em ação. São muitas as formas de resistir. E manter os vínculos com a África, as suas raízes, os costumes, a música, a dança, significava para os escravos superar a opressão. O senhor poderia escravizá-lo, mas nunca impor um modelo cultural. Nossa indumentária, nossa culinária, nosso samba, o toque dos nossos atabaques, nosso chequeré, nosso ganzá, tudo isso, a capoeira, a ginga. Vem jogar capoeira, capoeira, vem jogar. O candomblé foi trazido pelos escravos de origem iorubá de uma região que hoje compreende a Nigéria e o Benin. Aqui restabeleceu elos perdidos, uniu diferentes etnias e conciliou antigos adversários. Não houve aquela, você é banto, você é queto, você é jeje, você é isso, você é tapa, você é alçar, vamos nos separar, não. Mas aquele que encontrava um centro de resistência, que era um quilombo, que era uma casa de candomblé, aquele não morria, ele tomava força, ele tinha força para lutar, porque ele ia encontrar a mesma linguagem dele. Que mais lutou e fez com que as religiões afro, a nossa religião, a nossa verdadeira religião fosse respeitada, foi as mulheres, foi as casas de candomblé eram mais comandadas por mulher. Qual era a função dela? Passar as rezas, os fundamentos para os filhos e para as suas companheiras. Eu quero morrer com 180 anos. Depois desses 180 anos, quando eu chegar lá no Orum, sair do Aê, da terra, e for para o Orum, que o Olorum disser, quer voltar? Eu digo, quero. Quer ser o que lá embaixo? Quero ser negra, quero ser do candomblé e quero brigar pelo meu povo. Ai, minha mãe, menininha do canto. O candomblé não foi a única expressão religiosa a servir de base para unir e mobilizar negros escravos contra a opressão do sistema. No início do século XIX, um grande grupo de escravos islâmicos, vítimas de uma guerra santa na região, que hoje compreende a Nigéria e o Benin, chegou à Bahia. Muito religiosos e disciplinados ficaram conhecidos como malês, termo que identificava os escravos muçulmanos. Esses escravos já traziam, não nos traziam no sentido de transportar, mas eles recriaram aqui no Brasil, de alguma maneira, o que eles já viviam na África. Então era um grupo extremamente organizado, era um grupo que detinha o letramento, eram pessoas que lidavam muito bem com a escrita, ao contrário de muitos senhores na época que eram analfabetos, isso era muito comum. Então tinha toda uma estrutura organizativa super avançada para aquela condição escrava. E isso foi possibilitando com que a revolta dos malês fosse delineada. Entre 1807 e 1835, os malês lideraram 6 revoltas que se destacaram pela organização e planos bem urdidos. A mais importante dessas rebeliões aconteceu em 1835 e ficou conhecida como a Revolta dos Malês.
A revolta dos malês tinha toda uma lógica própria, no sentido de condições apropriadas para uma revolta, que era um domingo, que era o chamado Dia Santo, uma folga, que nem sempre era cumprida, né? E também essa questão específica de um calendário religioso vinculado diretamente ao islamismo. A maioria dos rebeldes morreu em combate e os líderes que sobreviveram foram condenados à morte. Essa punição esteve muito ligada ao que se chama historicamente de haitianismo, né? A gente vivia no final do século XVIII um momento muito específico no Haiti, uma revolta escrava, que acabou culminando na fundação da primeira República Negra nas Américas. Então os escravos haitianos conseguem derrubar o poder senhorial branco e implantam uma República Negra no Haiti. Então esse medo, esse haitianismo, esse medo da expansão de repúblicas negras pelas Américas foi um elemento central para a repressão contra os malês. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora.
Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Não foi fácil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Acho que a gente tem uma diferença muito grande para tirar histórica, social, política, cultural, e só o trabalho mesmo é que vai definir essa linha de chegada. Está acontecendo uma mudança e eu acredito que em muito pouco tempo nós temos outra realidade, outra realidade de justiça racial e de qualidade de vida para essa população que hoje vive marginalizada. Nós não queremos ser melhores do que as pessoas brancas, nós queremos ser iguais e viver em igualdade de condições. Aos 91 anos, Abdias do Nascimento sintetiza a história do movimento negro no Brasil. Sua militância teve início ainda nos anos de 1930, na Frente Negra. Um movimento surgido em São Paulo com o objetivo de organizar a comunidade para lutar contra o racismo e a segregação. A frente reuniu em vários estados do país cerca de 100 mil associados. Em 1936, transformou-se em partido político, mas o golpe de Getúlio Vargas, em 1937, que resultou no Estado Novo, cassou o registro de todos os partidos. Em 1930, foi quando surgiu a Frente Negra, em 1931, eles estavam bem massacrados, porque a abolição da escravatura, como tudo em relação ao negro, tem sido sempre uma farsa, porque isso é que foi o 13 de maio de 1888. Não houve realmente uma libertação. Assim que ele passou de escravo oficial a um escravo das estruturas de dominação. Ele ficava sempre subjugado às forças superiores, às forças que dominavam o país, né? Como até hoje, né? Porque hoje não é muito diferente, não. Muda um pouquinho de grau, mas a opressão e a exploração do negro continua. Abdias foi também idealizador do Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, em 1944. O teatro nasceu, sobretudo, para reagir contra a forma estereotipada com que a sociedade brasileira via o negro. O negro era sempre o sinônimo do feio, do ruim, do mal, do marginal, do criminoso, como até hoje ainda existe esse mesmo estereótipo, né? Assim que o primeiro passo foi exatamente começar pela palavra negro. Nós fizemos questão, apesar de tantos conselhos, não, isso aí não vai, isso aí vai ser pior, isso aí vai ser um racismo ao reverso e coisa, mas nós insistimos exatamente por isso, para exorcizar, quer dizer, tirar do negro toda essa teia pejorativa que tinha, né? E foi por isso que foi Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro foi muito mais do que uma iniciativa para formar artistas negros. Logo de início, alfabetizou a maioria dos que aderiram ao grupo, porque boa parte deles não sabia ler. Promoveu cursos de formação e, depois do primeiro espetáculo, sucesso de crítica e público, partiu para ações afirmativas. A primeira delas, a produção de textos nacionais para atores negros. O Teatro Experimental do Negro existiu até 1968, quando, perseguido pela ditadura militar por sua luta, Abdias se exilou nos Estados Unidos. O teatro não era só um grupo para representar, ele era
uma frente de luta, né? A ditadura militar de 1964 a 1985 impediu o amadurecimento de toda uma geração. O movimento negro brasileiro, mesmo nesse período, ele não contou com a ajuda das grandes forças de esquerda. O que eu chamo a atenção é que ele é um movimento que ele não tinha muitos aliados. Até hoje, se você observar, ele tem poucos aliados. Porque a esquerda tradicional, ela diz que o problema é de classe social, não tem problema de raça, né? Quer dizer, ela fala como se ela estivesse falando de uma Europa no Brasil, ela não leva em conta as diferenças que se construíram aqui. E a direita, tradicionalmente, acha que o problema é de pobreza. E, então, a partir desses movimentos, né, e dessa constatação de que o problema não era de instrução e sim de racismo, é que o movimento negro começa a tomar uma nova conformação em plena ditadura militar. Não é com a democratização, é em plena ditadura militar. Nos últimos 27 anos, o movimento negro conseguiu abrir um importante debate sobre as ações afirmativas. Primeiro, o Estatuto da Igualdade Racial, porque no Estatuto tem um arcabouço de políticas de várias áreas que o governo brasileiro deveria implementar como uma política de Estado. A questão das leis de cota nas universidades públicas. E eu não entendo a reação à cota, porque a primeira medida de cota feita no Brasil foi feita justamente para privilegiar uma grande maioria de população branca. Foi a lei dos 2/3 de Getúlio Vargas, durante a Revolução de 30, que dizia que 2/3 dos empregos construídos no Brasil deveria ser para brasileiros natos e não estrangeiros, que ele já via a questão do privilégio que os estrangeiros tinham nos empregos aqui no Brasil. A outra reivindicação também colocada são as terras dos remanescentes de quilombo. Não basta só reconhecer as terras dos remanescentes de quilombo, tem que construir desenvolvimento social e econômico nessas comunidades. Outro ponto que também tem crescido muito, crescido com é o combate à xenofobia, à discriminação da liberdade religiosa no que diz respeito à religião de matriz africana. E agora entrou fortemente, a partir do dia 22 de novembro, a anistia do João Cândido. Não há como a gente, nos próximos anos, dissociar o Brasil, o seu futuro, do seu passado e, naturalmente, do seu presente. Se nós temos um conjunto tão grande da população que vive em condições que são notadamente assimétricas em relação a uma outra parcela, o que se espera é que as estratégias que vão reger as políticas públicas daqui para diante, elas sejam coerentes a esse respeito e produzam justamente esse sentido da igualdade racial. Se o movimento negro conseguiu mostrar que a luta contra o racismo exigia um espaço próprio, onde fosse possível discutir suas reivindicações específicas, o mesmo aconteceu com as mulheres negras. A exclusão, a pobreza, a falta de políticas públicas adequadas de saúde e inclusão social atingem mais duramente as mulheres, que talvez por essa razão transformaram o movimento num dos mais atuantes, organizados e consequentes do país. Hoje, o movimento de mulheres negras tem já suas próprias instituições e entidades, né? Montou o seu próprio discurso, baseado na relação entre raça e sexo. Então, hoje você tem um movimento que pode ter uma escrita própria, uma fala própria, né? Você já pode pegar hoje, vou estudar essa resistência negra na perspectiva da mulher negra. Você pode fazer isso. Uma das referências do movimento de mulheres negras é a ativista Lélia Gonzalez, uma das fundadoras do Instituto de Pesquisas da Cultura Negra e do Movimento Negro Unificado nos anos de 1970. Dona de uma formação acadêmica sólida, Lélia morreu em 1994, mas deixou um importante legado para o movimento negro. Está aí, um consenso entre nós, tanto do movimento feminista, né, das mulheres negras, como do movimento negro, o papel de Lélia Gonzalez, que ela foi fundamental, crucial, né? Não só ela tem a maternidade e a paternidade da discussão, como Lélia também contribuiu muito em fazer esse diálogo entre as mulheres negras e as feministas. A sociedade ela é tão perversa que não nos leva a cultuar os nossos heróis.
E Lélia foi uma intelectual brilhante, uma história pessoal muito marcante, de vida dela muito marcante, e foi a mulher que fez um amplo debate sobre a questão de gênero no conjunto do movimento negro. E, além de tudo, era uma pessoa ligada à religiosidade negra. Lélia é tudo, né? E como intelectual, quer dizer, não é fácil ser intelectual negro em estruturas brancas. Essa é a herança que nós estamos recebendo, né? De Lélia, de Abdias, e construímos juntos também, e estamos deixando para um novo legado. Então, Lélia é esse simbolismo. O Brasil ainda está longe de ser um país de iguais. É impossível não identificar no racismo e na discriminação dois dos componentes mais perversos da exclusão social. Os avanços foram muitos. Não são concessões, são conquistas temperadas com muita luta. O Brasil só será realmente um país democrático quando todos os seus cidadãos tiverem as mesmas oportunidades e a nação puder se redimir no encontro de todos os brasileiros. Se nós não tivermos uma profunda releitura sobre os marcos assumidos pelas relações raciais no Brasil, a nossa democracia será pouco democrática e o nosso desenvolvimento será tão perverso e desigual como secularmente veio sendo. A gente vive uma dura viagem do navio negreiro até a cidadania. E, na verdade, é essa toda a luta da população afrodescendente, né? De uma cidadania plena, não de uma cidadania apenas no papel. Eu quero respeito para mim e o meu povo, para os meus ancestrais. A gente que faz parte dessa geração mais nova tem que estar ligado de alguma forma, cara. E não adianta ter a desculpa de que você não tem grana, não use isso como desculpa, porque isso já faz parte do nosso processo. Eu quero escutar outro discurso. Que você não tem grana, que você que é preto, que a polícia te esculacha, eu já sei, porra. Me diz outra coisa, porque se você ficar com esse discurso a vida inteira, você não vai sair de onde você está. Esses jovens aí têm que fazer isso, é continuar essa luta de zumbi, essa luta dos grandes vultos negros da África que lutaram. Nós não queremos mudar a história, ao contrário, a gente quer que a história seja de fato contada como ela aconteceu. Eu acho que o Brasil, ser um país moderno, ser um país avançado, ser um país de primeiro mundo, tem que incluir essa ampla massa da população de origem negra que está excluída dos benefícios construídos com o trabalho dos nossos antepassados. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora.